Olá, sétimo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos aqui começar mais uma videoaula, mais uma semana de aulas e nós vamos fazer aqui a correção, a leitura e a correção de algumas atividades. A leitura do texto Mutação da Nova Pista contra Mal de Alzheimer. Está lá no livro Gêneros, Leitura e Análise, páginas 56 a 60. Nós estamos trabalhando aí o artigo de divulgação científica, né? Então, é um gênero que trata aí da realidade, trata sobre estudos, pesquisas, análises e vem com uma linguagem mais tranquila, uma linguagem mais simples, trazer essas informações para nós, né, que não temos conhecimentos aí de termos técnicos para fazer a leitura do estudo e compreender. Então, o artigo vem, entre aspas, aí, traduzir para nós essas informações, tá? Então, esse texto aqui ele vai falar sobre o Alzheimer, né, vai falar sobre uma mutação, enfim, um estudo, pesquisa, e nós vamos fazer a leitura e a correção das atividades. Se você ainda não mandou sua tarefa e está aí no sistema remoto em casa, tire foto e mande para o e-mail maxnayara@yahoo.com, tá bom? Estou aguardando antes de vocês fazerem a correção, certo? Então, vamos lá, abram o livro de vocês, página 56, e aqui nós temos o artigo expositivo, vou corrigir, artigo expositivo, tá bom? Artigo expositivo e infográfico. O infográfico, ele vai trazer aqui para nós uma complementação, vai trazer ali de forma mais clara ainda, utilizando imagens, né, uma linguagem mista, imagens, setas, números, aquilo que foi colocado no artigo expositivo ou no artigo de divulgação científica, tá? Vamos lá, mutação da nova pista contra mal de Alzheimer. É um texto aí de Rafael Garcia. A descoberta de uma mutação genética, alteração no DNA, que tem o efeito de proteger contra o mal de Alzheimer, pode ajudar cientistas na busca de uma droga contra a doença, que leva à perda de memória e à morte. A pesquisa foi liderada pela empresa Decode, da Islândia, que estudou as informações genéticas por meio de sequenciamento de DNA de 1.795 nativos do país ilha. Observou-se que a incidência de Alzheimer era muito menor entre os portadores de uma mutação específica, que funciona como uma proteção dos neurônios. A alteração rara foi encontrada nesse gene, batizado pelos pesquisadores de APP, que contém a receita para a produção de uma proteína de função ainda mal conhecida. No estudo da Nature, os autores descrevem como diferentes alterações nesse gene originam versões distintas de moléculas amiloides, umas mais nocivas que outras. Aquelas envolvidas no mal de Alzheimer são as beta-amiloides. Essas moléculas, quando se unem em grandes quantidades, formam fibras que sobrecarregam e matam os neurônios de diferentes áreas do cérebro, ocasionando a perda das capacidades de memória, características do paciente com mal de Alzheimer. A mutação, identificada pelos cientistas, faz com que o cérebro consiga digerir as moléculas formadoras dessas fibras, impedindo que elas se agreguem. Com isso, a capacidade de memorização é mantida em níveis normais. Em outras palavras, essa proteína precisa ser produzida e destruída de maneira adequada pelo organismo. As células nervosas de pessoas sem a mutação benéfica, apontada pelo estudo, quebram a proteína de maneira errada, por meio de uma enzima, chamada BACE1, ou BACE1. É como se os pedaços da proteína ficassem indigestos e acabassem se acumulando. Mutação protetora. Quem tem a mutação protetora é resistente a essa enzima, e é justamente disso que a indústria farmacêutica estava atrás. A busca de drogas contra a BACE1, a enzima que quebra de maneira inadequada as fibras causando Alzheimer, já vinha ocorrendo nos últimos 10 a 15 anos, mas de forma lenta, disse a Folha de São Paulo, Kari Stefansson, presidente da Decode e cientista coordenador do estudo. Não havia uma prova de princípios mostrando que essa estratégia iria funcionar.
Essa mutação fornece a prova que faltava, conclui. Outra descoberta embutida nesse estudo é um mecanismo biológico que liga o mal de Alzheimer à demência senil generalizada, que provoca falhas de memória em pessoas muito idosas. Antes, acreditava-se que a doença não tivesse relação com o declínio de capacidades cognitivas no envelhecimento. Eram duas situações diferentes e desconectadas. No entanto, cientistas viram que a mutação do gene que protege contra o Alzheimer também ajuda as pessoas com problemas de memória em idade avançada. Nossos resultados sugerem que a doença de Alzheimer, com início tardio, seria o lado extremo do declínio de funções cognitivas ligadas à idade, afirma Stephenson. Segundo o cientista, estudar portadores da mutação também pode ajudar na criação de tratamentos. Podemos medir o nível de beta-amiloides, as moléculas que podem se acumular nos neurônios, no sangue dessas pessoas para saber quão longe é preciso ir em um tratamento antes de se verificar um efeito terapêutico. DNA e demência. Como foi a descoberta do gene que influencia o mal de Alzheimer? Aqui nós temos um infográfico, que vai trazer aí como foi essa descoberta. Amostras. 1.795 pessoas tiveram seus genomas sequenciados na Islândia pela empresa Decode Genetics. Veja só. 2. Estudo. Cientistas compararam o DNA de pacientes com mal de Alzheimer com o de pessoas sem sintomas. Pessoas idosas que apresentavam demência senil sem possuir Alzheimer também foram examinadas. E 3. Proteção. O estudo mostrou que em um gene batizado de APP, uma mutação oferecia proteção contra a doença. Resultado. Conhecendo a bioquímica desse fenômeno, cientistas esperam encontrar uma droga que possa evitar a quebra da proteína APP em beta-amiloide. 40% é o quanto a mutação reduz a formação da proteína amiloide que causa o Alzheimer. A alteração também previne a demência senil. E aqui, entenda o Alzheimer. Gene APP, a partir dele tem a produção de proteínas APP, o acúmulo de fibras no cérebro e a morte de neurônios. Acúmulo. Em pacientes de Alzheimer, a amiloide se acumula porque a proteína APP se fragmenta em forma difícil de ser digerida pela célula beta-amiloide. Perigo. O cérebro não consegue processar a beta-amiloide e ela se acumula em fibras que entulham os neurônios e acabam por matá-los. Está disponível aí na folha uol.com.br, aí na área de ciência, para refletir o texto. Nós fizemos aí a leitura de 3 textos, basicamente, e agora vamos responder as atividades. 1. O infográfico é um desenho ou uma imagem que procura informar de modo didático sobre um determinado assunto, que somente com o texto não ficaria tão bem compreendido pelos leitores. No caso do infográfico lido, que assunto está sendo informado? Veja só, nós fizemos a leitura aí do infográfico, dos infográficos. Aqui nós temos 2 infográficos. Qual é o assunto? Sobre o que ele está falando? Ele está falando aqui, primeiramente, de como esse estudo, foi feito, essa descoberta aí desse APP, e como acontece, a evolução para o Alzheimer. Então, é sobre isso, em poucas palavras, que esse infográfico está falando, está complementando aí o que o outro texto diz e de forma mais simples ainda nos mostrando como isso acontece. Então, o infográfico procura informar sobre uma pesquisa desenvolvida pela empresa Decode da Islândia, que ao estudar informações genéticas por meio de sequenciamento de DNA de 1.795 nativos do país ilha, descobriu uma mutação genética específica que protege os neurônios contra o mal de Alzheimer. 2. Qual a função dos números e das setas que aparecem no infográfico?
Veja só, eles vão orientar a leitura, né? A partir da numeração, eu vejo ali onde eu tenho que ler primeiro, depois em segundo, terceiro, e as setas também vão indicando aí a ordem dos acontecimentos e da leitura. A função dos números e das setas é apresentar as diferentes etapas pelas quais passou a pesquisa. E para orientar a leitura, obviamente. 3. Como se caracteriza a linguagem do infográfico em análise? Veja só, nós temos uma linguagem ali que não verbal, né? Em que há imagens, desenhos e também uma linguagem verbal. A junção da linguagem verbal e da não verbal, que ambas ali juntas, conectadas, resultam ali no nosso entendimento, resultam no texto, eu preciso olhar as duas, tanto a parte não verbal quanto a parte verbal. Então, é a linguagem mista, tá bom? Quem estudou lá no 6º ano, lá na escola, vai lembrar que nós vimos isso. Então, nós temos ali a linguagem mista, tá? A linguagem do infográfico em análise se caracteriza pela utilização de aspectos verbais e não verbais, por meio dos quais as informações são descritas passo a passo. 4. Segundo o infográfico, como se dá o mal de Alzheimer? Veja só, ele vai mostrando ali, né, a partezinha do infográfico que ficou aí já na página das atividades, mostra como é desenvolvido ali o Alzheimer, né? O mal de Alzheimer é causado pela dificuldade que o cérebro tem de processar a beta-amiloide, que se acumula em fibras que entulham os neurônios e acabam por matá-los. 5. Você acha que o infográfico conseguiu explicar o texto base? Justifique sua resposta. Você acha que ficou mais claro ainda a partir da leitura do infográfico? Eu acredito que sim, porque ali nós temos uma linguagem ainda mais clara, né, de fácil entendimento, linguagem concisa, que vai mostrando ali passo a passo a sequência, a forma como aconteceu a pesquisa e como acontece o Alzheimer. Tá bom? Mas aí você vai construir a sua resposta. Talvez você compreendeu que não, ficou mais confuso ainda, tá? E terminamos aqui nossas atividades. Estou no plantão aí até 11 horas, tá bom? Das 7 às 11 é o horário do nosso plantão. Terça, quarta e sexta. Quinta-feira tem plantão presencial, tá? maxnayara@yahoo.com, e-mail de envio das atividades para quem está no remoto. Desejo que vocês tenham um ótimo dia, bons estudos para vocês e até a próxima aula.